No dia 6 de outubro estreia a segunda temporada da série do Loki. Esse personagem se tornou um verdadeiro fenômeno. E a série nem estreou ainda e já tá dando o que falar, sendo que o primeiro trailer da segunda temporada se tornou a maior estreia online de qualquer série do Disney Plus, com mais de 80 milhões de visualizações. Sem falar que a primeira temporada continua sendo a série mais assistida de toda a Marvel na plataforma. Apesar disso, vale lembrar que, assim como todos os outros, ele acabou tendo também algumas alterações quando foi ser adaptado. Por conta disso, no vídeo de hoje eu decidi trazer as 9 diferenças e semelhanças do Loki nos quadrinhos e no MCU que você precisa saber. Oi, eu sou o Raoni Soares, e o Loki pode até não ser o seu personagem favorito da Marvel, mas uma coisa que não dá pra gente negar é que ele acabou conseguindo um espaço bem interessante nesse universo. E desde que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1952, na revista Journey into Mystery número 85, ele se tornou um dos vilões mais recorrentes da Marvel Comics. E por mais que tenha mudado muito ao longo de todos esses anos, a gente pode dizer que a principal mudança aconteceu muito graças ao MCU, fazendo com que ele deixasse de ser vilão e passasse a ser um anti-herói até se tornar até mesmo um herói. Só que se o personagem é absurdamente carismático, a gente pode dar todo o crédito à brilhante atuação de Tom Hiddleston. Carisma esse que foi capaz de reverter a morte do personagem no MCU, ao ponto de fazer com que ele conseguisse a sua própria série solo. Só que apesar disso, antes mesmo de tudo isso acontecer, o personagem não tinha esse lado tão bonzinho nos quadrinhos. Quando apareceu pela primeira vez, o Loki já era conhecido como o deus da trapaça, e por conta disso ele tinha sido aprisionado pelos outros deuses dentro de uma árvore. A única maneira de se libertar dessa prisão seria se alguém derramasse uma lágrima por ele, mas como ninguém jamais derramaria uma lágrima por ele, Loki acabou controlando os galhos das árvores para fazer com que uma folha caísse no olho de Heimdall, que acabou derramando uma lágrima quando coçou o olho. E por conta disso, o Loki acaba conseguindo se libertar da sua prisão. No MCU, por outro lado, nada disso parece ter acontecido. Sendo o filho adotivo de Odin, Loki é o irmão de Thor. Mas biologicamente ele é um gigante de gelo de Utenhai, filho do rei Laufey. Tendo sido seu pai morto em uma batalha contra as forças de Asgard, Odin decidiu adotar Loki, que inicialmente era conhecido como o deus da trapaça. E uma coisa que o MCU acabou deixando de lado e não trouxe no desenvolvimento do personagem foi a maneira como ele conseguiu desenvolver os seus poderes e o que aconteceu depois disso. Foi na revista Thor, volume 5, número 12, que acabou sendo revelado que Loki sempre teve uma afinidade natural com magia. Só que isso acabou não se aflorando totalmente. Pelo menos até o dia que ele acabou conhecendo um mago viking chamado Eldred, que era um prisioneiro da masmorra de Odin. O mago estava preso ali há tanto tempo que ele já tinha até esquecido qual foi o crime que ele tinha cometido contra Odin. O Loki ia ver esse mago todos os dias e dava a ele comida em troca do mago ensinar ele um truque. Só que como não é bobo, Loki não dava comida o suficiente para fazer com que o homem ficasse satisfeito, para que ele continuasse lhe ensinando mais e mais coisas. E quando descobriu o que queria, Loki ficou completamente apaixonado por sua magia e se esqueceu completamente do mago na masmorra, e acabou não voltando lá por muito tempo. Mas quando ele finalmente foi, Eldred já tinha morrido de fome. Consequentemente, Eldred foi a primeira pessoa que Loki acabou matando, e convenceu a si mesmo que a culpa pela morte do mago não tinha sido sua. Essa se tornou a primeira mentira que Loki contou, principalmente para si mesmo. E isso acabou corroborando pro fato de fazer com que Loki deixasse de ser o deus da travessura para se tornar o deus da mentira. E como um vilão, Loki acabou cometendo as mais diversas atrocidades com essa magia que ele acabou aprendendo com Eldred. Acho que uma das principais diferenças do MCU pros quadrinhos estão nos poderes do Loki. Enquanto no universo cinematográfico a gente vê ele principalmente usando ilusões mágicas e mudando de forma, se transformando até mesmo na Lady Sif e no Odin, já nos quadrinhos ele pode sim mudar sua aparência física, mas suas habilidades vão muito além disso. Loki pode controlar elementos como o gelo e o fogo, é capaz de manipular matéria, podendo destroçar objetos e até mesmo pessoas em nível molecular. Ele também pode criar projeções astrais, hipnotizar pessoas, criar explosões de energia, tem telecinese e teletransporte, além de poder voar. E um detalhe é que o Loki
Loki é tão poderoso que é considerado uma das maiores ameaças da Marvel, ficando apenas atrás de Galactus e Thanos. Em Thor Ragnarok nos foi apresentado a vilã Hela, a deusa nórdica da destruição. Aparecendo como a irmã do Thor e do Loki, ela foi apresentada nos filmes como a filha de Odin. Hela foi derrotada pelas Valquírias e presa quando Odin notou que ela tinha se tornado ambiciosa e impiedosa depois de ajudar o pai a conquistar os 9 reinos. Ela conseguiu escapar da sua prisão depois da morte de Odin e acabou se tornando a vilã daquele filme. Nos quadrinhos, Hela é realmente uma vilã inimiga do Thor. A diferença é que lá ela não é filha do Odin, mas sim do Loki com uma gigante chamada Angrboda. Nas HQs, Hela foi escolhida por Odin para se tornar uma deusa da morte, que deu a ela os controles do reino Hel e Niflheim. Essa mudança acabou sendo feita com a finalidade de simplificar mais as coisas no MCU, porque no fundo, além da sua filha, Hela é na verdade uma reencarnação do próprio Loki depois que ele morreu em um antigo Ragnarok. E uma curiosidade, inclusive, é que nos quadrinhos ela é o grande amor da vida de Thanos, que faz absolutamente qualquer coisa por ela. E lá, a principal motivação do Titã Louco em juntar as joias do infinito passa muito longe em querer purificar o planeta. Tudo o que Thanos quer com isso é dizimar metade do universo só pra agradar sua amada morte. Eu acho que só por esse fato eu já mereço o seu like. Então me ajuda aí, porque fazendo isso você mostra pro YouTube que o meu conteúdo é relevante e faz com que ele mande os meus vídeos para pessoas que também se interessam por esse tipo de assunto. E mais um detalhe é que o visual de Hela no MCU acabou sendo mantido igual ao dos quadrinhos. E se em algum momento passou por sua cabeça que a roupa dela é muito parecida com a do Loki, agora você já sabe por quê. Na primeira temporada da série do Loki, existe uma conversa onde ele dá a entender que se relaciona não apenas com mulheres. Outra coisa que a série mostrou também foi que as variantes do personagem não ficam presas apenas em sua forma masculina, tendo diversos Lokis, humanos e até animais, o que é totalmente diferente dos outros personagens, como a gente viu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E eu vi na época que apenas essa conversa sobre se relacionar com outros gêneros abriu um buraco negro de reclamações nas redes sociais. E as pessoas diziam que isso era a lacração da Marvel querendo estragar esse personagem. Só que a verdade é que isso não foi algo inventado agora, uma vez que nos quadrinhos já se falava sobre isso há muito tempo. E outra coisa interessante é que o Loki não se resume apenas a um bissexual. Por ter a capacidade de fluir entre os gêneros, e a própria Marvel já confirmou isso no ato da divulgação da primeira temporada, confirmando que o Loki é um personagem de gênero fluido. Na mitologia nórdica, Loki se transforma em uma égua e acaba engravidando de um cavalo Svadilfari, por isso ele dá à luz a um cavalo voador de 8 patas. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com o Loki da Marvel? Não sei. Bem, tudo, porque o Loki da Marvel tem absolutamente todos os mesmos poderes que o da mitologia nórdica, inclusive tendo sido baseado nele. Acho que a gente só não pode esperar que ele vai se transformar em uma égua e engravidar no MCU também, porque eu acho que isso não vai acontecer. E só por causa de ninguém ter entendido, vale ressaltar que não, isso não é uma lacração da Marvel, já que a mitologia nórdica tá aí há centenas de anos pra gente comprovar isso. A gente pode dizer que o Loki teve um papel fundamental na criação dos Vingadores, porque foi graças a eles que tanto no MCU quanto nos quadrinhos que essa equipe acabou se formando. Só que a diferença entre elas está no motivo pelo qual isso acabou acontecendo. Nos quadrinhos, o Loki enganou e influenciou o Hulk para causar destruições na cidade. E isso acabou chamando a atenção do Homem de Ferro e do Thor. O Deus do Trovão descobriu o envolvimento do Loki e se unindo com o Homem-Formiga, Vespa, o Hulk e o Homem de Ferro, eles derrotaram o Deus da Trapaça e formaram assim os Vingadores. E não, a formação do filme não é a formação original dos quadrinhos. Só que no filme, como a gente já sabe, a ameaça também veio do Loki. Só que se comparado em proporções bem mais ameaçadoras, porque o Deus da Trapaça acabou atacando Nova York com um exército de Chitauris, concedido pelo próprio Thanos. Bem diferente do desfecho que a gente teve em Thor Ragnarok, nos quadrinhos as coisas aconteceram de uma maneira bem diferente. Nos anos 2000, os eventos que resultaram no Ragnarok são consequência de uma vilania do próprio Loki, que acaba fazendo com que Asgard seja completamente destruída pelo demônio Surtur. Por conta disso, Thor pune Loki arrancando a sua cabeça, deixando ele vivo graças à magia. Só que nem isso acaba impedindo com que o demônio destrua Asgard e faz com que todos os deuses sejam destruídos. Mas como são imortais, todos os deuses acabam retornando em corpos humanos. Loki, por outro lado, reapareceu em um corpo feminino. Mesmo que seja capaz de mudar de gênero, esse novo
novo corpo não foi criado por Loki, era na verdade o corpo da Lady Sif. E se você ainda não sabe, a Lady Sif é considerada a Mulher Maravilha da Marvel e foi criada com o objetivo de ser o par romântico do Thor. Eu falei mais sobre isso no meu vídeo sobre 11 personagens da Marvel e da DC que são cópias. Depois que terminar esse vídeo, vai lá assistir porque ele ficou muito legal. E no filme a gente sabe que Asgard foi realmente destruída, só que com a sutil diferença que nem todos os deuses acabaram sendo destruídos. E Loki, inclusive, não teve a sua cabeça arrancada pelo Thor. E se você tá se perguntando em que momento o Loki voltou a ter o seu corpo masculino, foi em 2010 em uma trama chamada O Cerco. E, inclusive, nos eventos dessa trama, Loki acaba convencendo o Duende Verde, Norman Osborn, a entrar em guerra com Asgard. Norman tinha esse poder porque ele ocupava o comando do Martelo, que era uma organização maligna que substituía a S.H.I.E.L.D. E em meio à guerra e à destruição que essas decisões causaram, Loki acabou percebendo os erros que cometeu e acabou se arrependendo. Por conta disso, ele acabou sacrificando a própria vida para salvar os outros. Nos filmes, por outro lado, Loki acaba morrendo pelas mãos do Thanos. Depois que acabou morrendo nos quadrinhos, Loki renasceu no corpo de uma criança que tinha um posto inesperado de herói em Asgard. Com uma índole totalmente diferente da do Loki anterior, o Kid Loki tinha uma alma heróica que amava o seu irmão Thor absurdamente. Por conta disso, ele apresentava um desejo sincero de redimir os erros que o seu eu do passado tinha cometido. Só que a alma do Loki anterior acabou assumindo a forma do animal de estimação do Kid Loki, servindo além de tudo como um conselheiro para ele. Isso foi o suficiente para que ele manipulasse o Kid Loki, fazendo com que ele caísse em uma armadilha onde tivesse que escolher entre deixar a força maligna destruir o mundo ou deixar que o seu corpo fosse tomado pelo velho e maligno Loki. Eu te dou 5 chances para tentar acertar qual dessas duas opções ele escolheu. É claro que o heróico e bonzinho Loki escolheu ceder o seu corpo. Depois de assumir o corpo do Kid Loki, o plano dele era roubar o poder de distorção da realidade do Icano, filho da Feiticeira Escarlate, que nessa época fazia parte dos Jovens Vingadores. Por isso, Loki se juntou à equipe, mas a essa altura o seu plano começou a dar errado, porque ele começou a ser assombrado pelo Kid Loki. E com a ajuda do Icano, ele teve o seu corpo envelhecido para uma versão adolescente magicamente, que servia como um receptáculo físico das duas personalidades. E a partir disso, Loki voltou para Asgard e passou a agir como um super espião residente, tentando lutar contra o seu passado. A cada missão bem sucedida, ele tinha um pouco da sua lenda anterior como Loki malvado apagada da história. E sim, essa foi uma história muito complexa. Quando o Loki morreu em Vingadores Ultimato, era claro que ele voltaria de algum jeito, afinal de contas o personagem é um sucesso. E trocar a versão do Tom Hiddleston por uma versão jovem seria a mesma coisa que matar o personagem, uma vez que foi muito graças a ele que o Loki acabou se tornando o que é. Embora a morte do personagem nos quadrinhos não tenha tido absolutamente nenhuma influência em sua morte nos filmes, a gente pode dizer com certeza que as intenções de transformar o personagem em um herói agora nos quadrinhos se deve absolutamente por sua popularidade nos filmes. Mas e aí, você gosta desse personagem? Já sabia sobre todas essas semelhanças e diferenças? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando para não esquecer de deixar o like. E se você curte quadrinhos, filmes e séries, se inscreve no canal, porque aqui eu trago conteúdo novo todos os domingos às 18 horas. E nós nos vemos na próxima. Tchau!